Ô Isis, hoje você vem aqui para a gente falar de um assunto muito sério, né, muito importante, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e como é que está esse tipo de situação em Novo Horizonte. A gente, infelizmente, tem casos envolvendo crianças e adolescentes quando o assunto é exploração sexual, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço, né? É uma forma muito importante de levar a população, a comunidade, as informações necessárias para que a gente combata esse mal. Hoje nós estamos num dia que ele não é de comemoração, ele é um dia reflexivo, um dia que a gente pensa realmente que atitudes nós estamos tomando para enfrentar, né, a violência sexual infantil, o abuso sexual, a exploração sexual, tudo isso envolvendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Infelizmente, é um mal que Novo Horizonte não está, né, aquém, assim, o Brasil ele registra aproximadamente 100 abusos por dia, e infelizmente, em Novo Horizonte, a gente tem uma estimativa de 20 casos por ano. Para uma cidade de interior como a nossa, é um dado alarmante, né? São violências bárbaras que acontecem e que a gente precisa estar atento. É muito importante que toda a população entenda a real violência para que essa proteção ela aconteça, porque a proteção ela não deve ser só do Conselho Tutelar, não deve ser só de um órgão de assistência social como o CREAS, né, onde nós trabalhamos, mas que ela tenha toda essa participação da família. A família ela é a primeira instituição protetora da criança e do adolescente. Então é um dever de todos essa proteção. Ô Isis, explica uma coisa para mim e para os ouvintes. Diante de uma situação, de um caso envolvendo exploração sexual de criança e adolescente em Novo Horizonte, qual o papel do CREAS? O CREAS, Luciano, ele é um departamento da assistência, da política de assistência social, ele existe no município e todo o território nacional, que atende todos os tipos de violência, tá? Desde a infância até a terceira idade. No caso de abusos e exploração sexual, e aqui eu vou deixar claro que a exploração sexual existe quando acontece alguma troca de dinheiro, né, algum valor, alguma coisa relacionada financeira a situações financeiras. O abuso ele pode acontecer de qualquer forma, desde o aliciamento, né, uma simples cantada de um adulto a uma criança, e até mesmo a consumação do ato sexual. O CREAS está para quê? Para atender essa criança. O CREAS hoje realiza escuta especializada das crianças e adolescentes vítimas de abuso na cidade. Existe uma equipe lá de psicólogos para fazer esse tipo de atendimento, geralmente encaminhados pelo Conselho Tutelar, pela delegacia e também pelo Ministério Público, né? São órgãos que encaminham e a equipe se prepara, não posso falar que está preparada, porque a gente tem que estar em constante capacitação para atender essa criança. Então, em qualquer canal de denúncia, isso chega até os profissionais do CREAS, é feito um agendamento para esse atendimento e lá é feita a escuta especializada dessa criança, onde nós vamos ouvir com todo o cuidado, com toda a ética, trabalhando exclusivamente a proteção, né? Nós não somos órgãos investigativos. Quem é o órgão investigativo? Quem que vai dizer tomar providência com os agressores? São as delegacias, é o Poder Judiciário. Nosso papel ele é protetivo, é na intenção de atender, de entender a situação e encaminhar para que essa violação ela cesse. Bom, a criança ou o adolescente que passa por esse tipo de constrangimento, né, envolvendo a questão do abuso sexual, qual o atendimento que ele recebe no CREAS? Passa por uma equipe multidisciplinar? Como é que funciona isso? Sim, o acompanhamento com os psicólogos, o atendimento no primeiro momento e depois algumas visitas, algumas orientações às famílias também, ela é extremamente importante, o familiar tem que estar acompanhando. Infelizmente, às vezes a gente fala assim, né? Quem são os agressores, né? Não difere da situação nacional que nós vivemos, né? A maioria, às vezes, dos agressores, eles estão dentro das próprias casas, a família que deveria proteger, às vezes, é a família que comete a violência, né? Então, seja um pai, um padrasto, uma madrasta, pessoas próximas, vizinhança,
Então, a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes vem do núcleo familiar. O CREAS atende, dá todas as orientações possíveis, encaminha para acompanhamento clínico, né, psicológico no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS da nossa cidade, que também tem a equipe psicossocial de lá, psicólogos, assistentes sociais, que vão dar esse acompanhamento para que essa criança não seja atendida uma única vez e tudo bem, né? Essa criança ela precisa desse acompanhamento. Às vezes em forma de atendimento, visita, contato telefônico, verificar realmente se ela está inserida nos nossos serviços. Perfeito. Bom, você falou no início do nosso bate-papo que Novo Horizonte registra em média 20 ocorrências, né, do tipo por ano. Neste ano de 2022, você sabe me dizer quantas ocorrências já foram registradas? Das ocorrências, né, geralmente a delegacia tem esses dados. Eles encaminham para que a gente faça a escuta especializada, esse acompanhamento social, e a gente tem uma média de 8 a 10 casos já até esse mês de maio, né? Então, a ideia de toda essa campanha é trabalhar para que os dados eles diminuam, né, para que isso não aconteça. Mas às vezes também pode acontecer o inverso. As pessoas que têm medo de denunciar, as pessoas que têm medo de falar, as crianças que são coagidas e forçadas a não falar, a manter um segredo tão sério como esse, faz com que os dados também eles não apareçam na total realidade, né? Então, às vezes, os casos estão escondidos e a gente não consegue ter acesso a essa informação, a essa verdade, por quê? Por conta do medo, das ameaças, e esse dia ele é para isso, né? Ele vem de um ato muito bárbaro que aconteceu no início dos anos 70, com uma criança de 8 anos de idade, sequestrada, violentada sexualmente, assassinada, né? Lá no estado do Espírito Santo. Então, ele vem para trazer, né? A menina chamava-se Araceli, ela tinha 8 anos de idade. Então, ele vem para trazer o quê? Hoje, a gente precisa trabalhar a prevenção, mas também levar a informação para que as pessoas não tenham medo de denunciar, para que outras Araceles não passem por esse mesmo problema. Não só Araceles, mas casos de Bernardos, como a gente vê, né, de Henris, crianças que sofrem não só a violência sexual, mas como a violência física, a violência psicológica, né, todas as espécies de maus tratos que a gente tem que atuar para combater. E agora existe a Lei Henri Borel, né? Sim, exatamente. Todas essas leis, elas trabalham para garantir o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sim. Criado lá na década, né, em 1990, foi o início disso, né? Antes a gente não tinha uma lei que protegia a criança. Todas essas leis que elas vêm após isso, elas complementam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a proteção. A proteção à integridade física, o direito à saúde, à educação, a todo o cuidado que essa criança precisa para se desenvolver. Perfeito. Bom, para fechar esse assunto, além da polícia que comunica vocês, existe uma outra forma de receber a notícia, denúncia por parte da população, tem isso? Sim, com certeza. E aí eu gostaria de deixar aqui os telefones para denúncia. Claro. Um telefone muito fácil de você decorar, ele não é só de Novo Horizonte, mas ele é um telefone nacional, é o Disque 100. Né? Qualquer pessoa, até mesmo você que é criança, que é adolescente, que está me ouvindo nesse momento e passa por algum constrangimento, alguma situação de violação de direito, de violência, você pode discar 100 e colocar o seu problema, a sua dificuldade, a questão que você está vivenciando nesse momento. Para vocês que querem, né, um telefone um pouco mais próximo, nós temos o Conselho Tutelar, no 3542-4587, 3542-4587, o Conselho, ele também está apto para verificar esse tipo de denúncia, e ele encaminha para que o CREAS também insira nos seus atendimentos. E o nosso canal do CREAS, né, o contato telefônico é o 3542-2846, que você também pode ligar, informar, fazer uma denúncia. A sua denúncia ela pode ser anônima, em todos os canais de denúncia eles podem ser anônimos, você vai fazer a sua denúncia, a gente não vai falar que você fez, porque muitas pessoas têm medo de denunciar por conta de sofrer alguma ameaça do agressor. Então nós podemos dizer para você que você pode confiar que nós não vamos expor a pessoa que está denunciando e sim tratar o problema. Muito bom. Ô Isis, além deste assunto que chama muito a atenção, né? Tá frio, a temperatura caiu bastante,
existe algum trabalho sendo feito para atender os moradores em situação de rua, aqui na cidade principalmente? Luciana, é muito bom entrar nesse tema, né? O CREAS, como eu falei lá, ele atende desde a criança até a pessoa idosa, inclusive a pessoa em situação de rua. Nós, enquanto CREAS, né, um órgão do Poder Executivo, a gente trabalha em parceria com uma organização da sociedade civil, que é uma entidade, que é a Associação Techuvá, liderada pelo Padre Carlos, a Casa Amparo, né, que também tem uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, educadores, e a gente, em conjunto, faz esse trabalho de abordagem social à pessoa em situação de rua. A abordagem social ela é feita semanalmente. Quando acontece essas baixas temperaturas, esse clima frio, né, que precisa até de uma touca e de uma luva, a gente vai até as praças com mais intensidade, né, todos os dias ofertando o acolhimento, ofertando o espaço, que é a Casa Amparo, reforçando a importância da saída dessas pessoas da rua, informando sobre o clima, né, o quanto pode fazer frio e quanto isso pode prejudicar a saúde. E aí a gente faz esse encaminhamento para o acolhimento. O que acontece, que às vezes a população cobra, é que, não está adiantando, né? Às vezes você vê uma pessoa na rua. Todas essas pessoas, elas são abordadas e é ofertado o serviço. O que acontece é que às vezes as pessoas não aceitam, né? É um direito da pessoa também não Pode querer. forçar, né? Não podemos forçar. Então, o serviço ele está sendo feito. As abordagens elas estão sendo realizadas nessa semana diariamente. Se existe algum local, né, que às vezes a gente até não deva ter acessado, porque a gente vai até as praças, né, a rodoviária, mas existe algum local que você tenha visualizado alguma pessoa dormindo na rua ou em alguma condição de rua, você pode também entrar em contato conosco, que a gente vai até a pessoa para ofertar o serviço a ela. Lembrando também que pede-se muito, né, para que a comunidade, para que a população, para que as pessoas não deem esmolas, né, para esse pessoal que vive em situação de rua. É isso. É um dos pontos. Isso. A gente esbarra, né? Porque às vezes a comunidade, eu entendo a comunidade, de fazer a caridade, acaba ficando de com dar dó, esmola, né? De se preocupar. Mas a gente poderia dar, sim, a comida, a marmita, o cobertor, se a gente não tivesse nenhum serviço na cidade que pudesse ofertar a eles essa condição de mudança de vida. Mas esses serviços, eles existem, né? Eles existem pelo poder executivo, eles existem pelas entidades. Então, eles não estão, assim, desprovidos de qualquer ação, de qualquer acompanhamento. Eles têm esse direito de ser acompanhados, e eles são acompanhados na cidade. Então, às vezes você dá uma marmita, você dá um cobertor, você faz com que essa pessoa fale, eu tenho tudo aqui na rua, eu não preciso mudar de vida. Então é por isso que a gente faz as campanhas, não dê esmola. Na verdade, a gente não faz uma campanha contra a esmola, a gente faz uma campanha de mudança de comportamento da própria comunidade. Por quê? Você pode dar a sua esmola, mas essa caridade ela tem que ser feita de forma responsável. Quando eu dou o dinheiro, a moedinha por dar, eu não faço de uma forma responsável. E eu não estou seguindo os ensinamentos bíblicos de qualquer religião que prega. Eu estou fazendo uma coisa, simplesmente virando as costas e indo embora. O que é a caridade, a esmola de forma responsável? Procure as entidades que precisam dessas doações, né? Se você não quer atender a pessoa em situação de rua, existem as entidades que atendem as crianças, existe a entidade que é o lar de velhice que atende a pessoa idosa no município. Existem várias formas de você fazer a caridade, doar a sua esmola com consciência, refletindo a real importância desse ato. Quando eu dou uma marmita para um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, só por dar essa marmita, eu não estou ajudando ele a refletir a importância de sair daquela condição. E eu preciso trabalhar junto com as equipes profissionais para que essa pessoa enxergue o desenvolvimento dela. É isso que a gente trabalha. A gente teve essa semana um resultado muito positivo. Uma pessoa que a gente teve muitas dificuldades de oferta de serviço e nunca disse sim para o nosso trabalho, disse sim para o acolhimento. E essa semana a gente conseguiu fazer, né? Depois de um longo período de tratamento, que essa pessoa aceitou. Hoje ele está com a casa, né? A gente conseguiu encaminhá-lo, ele alugou uma casinha, ele passou hoje lá no CRES, ele está super feliz,
por essa mudança de vida, essa nova fase, né, da vida dele. Cada um tem o seu tempo. A gente não pode obrigar uma pessoa que está numa situação de rua a mudar de vida da terça para quarta, né, de domingo para segunda, de um dia para o outro. Tudo leva um tempo, cada um tem a sua história, a gente também não pode julgar. Todos eles têm as suas histórias, têm as suas dificuldades, e a gente precisa trabalhar em cima desse tempo, que uma hora talvez dê certo, né? Nós estamos aqui para isso. Muito bom. Ô Isis, para fechar a sua participação hoje aqui com a gente, tem para passar mais ou menos quantas pessoas vivem hoje em situação de rua em Novo Horizonte? Tem esses dados, tem esses números? Tenho, Luciano. A gente estava fazendo até um levantamento de todos os anos, né? Desde a época de 2010, 2013, quando a Casa Amparo ela passou a existir, toda a parte de abordagem. A gente já teve casos de ter de 10 a 12 pessoas em situação de rua, né? Então, todo esse trabalho ele é extremamente importante. Hoje, considerado pessoa em situação de rua, que é aquela que não tem uma casa para voltar, porque a gente também tem aquelas pessoas que ficam na rua durante o dia, mas retornam para sua casa à noite. Em média de 3 a 4 pessoas, né? Porque a gente às vezes consegue encaminhar para um tratamento. De 3 a 4 pessoas é o que vive na rua, né, atualmente. Tá certo. Ô Isis, te agradeço pelas informações, muito obrigado pela vinda. Tendo mais notícias, pode contar aqui com o Espaço na Esperança, tá bom? Uma boa tarde para você e muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez, sempre o espaço, a abertura e essa importância de conversar com a população e levar informação. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Tá aí, gente, a participação então da Isis Rossi, coordenadora do CREAS, né, em Novo Horizonte.